Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Quem me conhece sabe que eu sou uma gulosa assumida e como gulosa assumida que sou, eu ando sempre aí na internet à procura de receitas novas que eu possa experimentar e acabo por ter muito mais vontade de as experimentar quando, para além de me chamarem a atenção por causa dos ingredientes, do aspecto, enfim, do que for, elas trazem uma história agregada, digamos assim. Eu gosto de fazer aquelas receitas que têm assim uma história engraçada na sua origem. E este bolo é o bolo Marta Rocha. O bolo Marta Rocha, aqui em Portugal, é pouco conhecido, mas no Brasil ele é bastante famoso. Eu espero que agora com este vídeo também possa dar este bolo a conhecer a mais pessoas aqui em Portugal, porque realmente é um bolo bastante interessante. E a origem dele aconteceu em Curitiba. Em Curitiba havia uma senhora que, quando a Marta Rocha concorreu a Miss Brasil, decidiu fazer um bolo em sua homenagem. Não exatamente quando ela concorreu a Miss Brasil, mas depois dela ter perdido o título de Miss Universo para a norte-americana com quem ela concorreu esse ano. E ela perdeu o título da Miss Universo e esta parte agora já se diz que talvez não seja bem verdade, mas que foi esse o motivo que justificou o disco de merengue que existe no meio do bolo Marta Rocha. Então, esse disco merengue representa as 2 polegadas a mais que a Miss brasileira teria nos quadris em relação à Miss dos Estados Unidos, para quem ela perdeu no concurso desse ano. Então dizem que foi por causa disso que a outra concorrente foi eleita e não ela, apesar dela ser a grande favorita. Então, o bolo é composto por uma série de camadas de pão de ló claro, pão de ló escuro, depois tem esse tal famoso disco de merengue no meio, isso não pode mesmo faltar, apesar das variações que hoje em dia já vemos deste bolo, e tem também um crocante de nozes, um creme de ovo e também uma compota, que pode ser ou de alperce ou de ameixa, hoje vamos fazer com ameixa, e depois o bolo é todo coberto com chantilly e decorado com fios de ovos. Eu espero que vocês gostem desta receita e vão à procura do bolo Marta Rocha na internet, vocês vão ver que é mesmo super famoso. O meu marido também não acreditava e já teve que dar a mão à palmatória, porque viu muitas imagens por ali abaixo deste dito cujo bolo e agora já teve a oportunidade de o provar também. Espero que vocês também provem depois de fazerem esta receita. Ela é um bocadinho extensa, mas vale bem a pena. Vamos aprender? Bora! Vamos então começar por ver os ingredientes que vamos usar para fazer o bolo Marta Rocha. Não se assustem, isto agora está assim tudo misturado, mas eu ao longo do vídeo já vos vou dizer o que utilizar e quanto utilizar em cada uma das fases. Então, vamos começar aqui pela farinha. Eu tenho 200 gramas de farinha sem fermento, 10 ovos, 600 gramas de açúcar branco, 3 decilitros de água, pasta de baunilha, também podem usar extrato se quiserem, e isto é QB, vamos usar uma colherinha de chá mais ou menos. Tenho também 2 colheres de sopa de cacau. Eu uso cacau para que o bolo não fique tão doce, mas se vocês preferirem também podem usar chocolate em pó. Tenho 100 gramas de ameixas secas sem caroço, 100 gramas de nozes, uma colher de sopa de manteiga sem sal, 100 gramas de fios de ovos, eu vou usar fios de ovos de compra, que é para nos facilitar aqui o processo, e por fim tenho meio litro de natas. As natas que eu vou usar são as natas vegetais, para já porque elas batem super bem e além disso já vêm açucaradas e com um ligeiro aroma a baunilha. Mas se vocês não gostarem destas, usem o vosso chantilly preferido, vão precisar de meio litro. E pronto, e basicamente é só isto. Ora então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a calda, porque depois precisamos que ela esteja fria quando formos embeber o bolo. A calda é muito rápida de fazer e para isso vamos precisar de colocar aqui numa panelinha 1 decilitro da água que tínhamos e 100 gramas do açúcar. É só isto, vamos mexer aqui só para dissolver ligeiramente o açúcar e depois vamos deixar levantar fervura.
Vamos mexer agora e depois não vamos mexer mais. Vamos deixar então levantar fervura e quando levantar fervura contamos 2 minutos, apagamos o lume e depois adicionamos então um pouco da pasta de baunilha ou do extrato, conforme vocês quiserem ou dependendo daquilo que tenham aí em casa. É suficiente, assim, é só para soltar aqui o açúcar. Vou então ligar e deixar ferver. Já está, a calda já ferveu então os 2 minutos e eu já tirei do lume e agora vou então colocar aqui, como vos disse, uma colher de chá aproximadamente da minha pasta de baunilha. Assim. E agora só tenho que deixar a calda arrefecer ligeiramente e depois vou então colocá-la aqui dentro de um destes biberons. São aqueles que também usamos para os molhos, sabem? Para os ketchups, as mostardas, essas coisas. Porque isto é muito prático para depois embeber o bolo. Se não tiverem uma coisa destas, podem usar assim um jarrinho que tenha um bico só para vos facilitar o processo. Senão, podem simplesmente usar diretamente daqui com uma colher de sopa. Isto depois vai ser então para embebermos o nosso bolo. Eu não vou pôr já dentro do meu biberon porque tenho que esperar que arrefeça um pouco. Depois só têm que guardar a vossa calda no frigorífico até ao momento de usar. Agora vamos passar à fase seguinte do bolo, que é fazer um creme de ovos para rechear. Então, este creme de ovos vai ser feito com mais 1 decilitro da água que tínhamos reservada e 150 gramas de açúcar. Eu já coloquei aqui os 2 ingredientes dentro deste tacho e vou fazer a mesma coisa que fiz com a calda, que é misturar assim só para soltar o açúcar e dissolvê-lo minimamente e depois vou então deixar ferver. Agora, se vocês tiverem um termómetro destes para medir aqui a temperatura das caldas, a vossa calda deve atingir os 118 graus. Se não tiverem uma coisa destas, honestamente, como este doce de ovos é assim só para rechear o bolo, eu não acho assim muito crítico também não chegarem a essa temperatura exata. O que vocês têm de perceber é que a calda deve ficar ligeiramente mais espessa. Vocês vão perceber que ela fica com uma tonalidade assim mais amarelada e está um pouco mais espessa, o açúcar também já está dissolvido e, portanto, nessa altura vai estar ótimo. Então, eu já dissolvi aqui minimamente. E o que é que eu fiz? Separei já 4 dos ovos que nós tínhamos e coloquei aqui as 4 gemas, que é o que vamos usar para o nosso doce de ovos, e coloquei 2 das claras aqui dentro desta taça da minha batedeira, porque nós vamos utilizar estas 2 claras para fazer o disco de suspiro que o bolo leva ali no meio. As outras 2 claras vão sobrar, mas vocês congelam ou aproveitam para fazer outra coisa qualquer. Só vamos precisar realmente de 2. Pronto, eu vou separar as claras aqui para o lado e vou então ligar o fogão e deixar a minha calda ficar mais espessa ou então atingir os 118 graus de que vos falei. Depois, aquilo que vou fazer a seguir, vou já ligar aqui entretanto e vou falando convosco. Aquilo que eu vou fazer a seguir é passar aqui uma faca assim só para cortar as gemas e depois, com muito cuidado, vou deitando aqui a calda quente e mexendo sempre, que é para as gemas não talharem, e depois vou voltar a colocar tudo dentro do tacho novamente e vamos voltar com o tacho ao lume, mexendo sempre até que o creme de ovos engrosse. Mas pronto, já vamos ver isso assim em mais pormenor. Para já vamos deixar aqui a nossa calda chegar ao ponto que nós queremos. A calda está no ponto, é isto que vocês querem. Ela já começou a fazer assim esta espuma. Depois, se repararem, está com um tom assim já um bocadinho amarelo e então está ótima para utilizar. Estão a ver? Ela está assim mais espessa. Se não tiverem um termómetro, honestamente também não precisam dele para nada. Não acho assim muito importante. Desculpem-me os mais puristas destas coisas, mas eu tenho assim um espírito prático. Agora, em relação aqui às gemas, eu só as desfiz assim com uma faca, como vos disse, e agora vou com cuidado deitar a calda por cima das gemas. Espero que vocês consigam ver daí. Acho que sim. Então vou pôr aqui um bocadinho mais para trás.
vou deitar aqui a calda em cima das gemas e vou mexer assim em fio e vou mexer para que eu não fique com as minhas gemas completamente cozidas. Isto não é o melhor sítio para fazer isto. Estão a ver, isto por acaso até nem me está assim a correr muito bem, porque eu fiquei ali com um bocado de calda, porque normalmente eu gosto de fazer isto numa taça maior e também foi assim um bocado tonta, fiz isto nesta taça pequenininha, não dá jeito nenhum. Mas agora vamos deitar então aqui o resto das gemas dentro da panela. Isto está assim com este aspecto meio esquisito, mas vamos mexer vigorosamente. Lá está, que é para isto não fazer os mexidos, e vamos voltar ao lume até que esteja com um aspecto homogéneo. Vamos mexer sempre vigorosamente e sintamos que a calda está completamente dissolvida com as gemas. Vou ligar aqui o meu fogão. Agora vamos ter que colocar isto em lume brando e vamos então mexer. Assim sempre, vigorosamente. Temos a certeza que não ficamos com uma omelete, neste caso uns ovos mexidos. Estão a ver? Aquilo há bocado nem correu assim muito bem, porque a calda solidificou um pouco nas gemas, como vocês viram, mas agora quando volta ao lume, volta tudo a ficar normal. Não se preocupem, têm que ser vigorosos a mexer. Pronto, agora podem ver que já se vê o fundo do tacho e nesta altura tiram para fora, continuam a mexer, assim durante mais algum tempo, porque o tacho ainda está muito quente. Vou desligar isto aqui. Continuam sempre a mexer. E vão deitar o vosso creme aqui numa taça. Vão ver, ele está perfeitamente homogéneo, sem qualquer problema. É claro que se eu estivesse a fazer um doce de ovos para outro efeito qualquer, eu tinha assim preocupações maiores, mas para o efeito que é, não é preciso estar aqui com grandes peneiras. Pronto, agora vão pegar num pouco de película aderente e colocar por cima do vosso creme, assim em contacto, que é para ele arrefecer desta forma e não criar aqui depois nenhuma película cristalizada à superfície, ok? Pronto. Quando o creme estiver assim morninho, se quiserem, para acelerar um bocadinho o processo, para ele ficar mais firme, podem guardá-lo também no frigorífico, à semelhança daquilo que fizeram com a calda de açúcar, tá? Pronto, é só isto. E agora vamos passar à fase seguinte, que é a do suspiro. Agora vamos preparar o suspiro, que é uma das camadas crocantes que nós vamos ter no bolo. Para isso eu vou começar por falar aqui nas formas. As formas que eu vou usar são formas de 18 cm de diâmetro. Isto para o bolo. Então, se eu vou usar formas de 18 cm de diâmetro e eu quero colocar o suspiro lá no meio, eu preciso de usar uma forma um pouco mais pequena para fazer essa mesma camada de suspiro. Portanto, vocês vão pegar numa folha de papel vegetal e desenhar um círculo com 16 cm de diâmetro. Portanto, as formas que vamos usar para o bolo têm 18 e o vosso círculo vai ter 16 cm, tá? Portanto, fazem assim um círculo, cortam uma margenzinha à volta e está preparado o vosso papel vegetal para o suspiro. As formas, falamos já nelas, portanto, como disse, são em 18 cm de diâmetro
e eu coloquei apenas um disco de papel vegetal no fundo e não vamos untar as formas, porque nós não devemos untar as formas quando fazemos pão de ló. Eu gosto de pôr um papel vegetal no fundo porque acho sinceramente que me facilita o processo de desenformar, mas também não é necessário. O pão de ló não precisa de ser untado, nem sequer levar o papel vegetal no fundo, mas eu gosto de pôr, mas de facto não unto as laterais, tá? Pronto. Agora, vamos fazer o suspiro primeiro, porquê? Porque o suspiro precisa de ser cozinhado a 100 graus. E se depois estivéssemos a fazer o bolo primeiro, o forno ia estar muito mais quente e depois íamos demorar muito mais tempo em todo este processo, porque tínhamos que esperar com o bolo já feito e tínhamos que esperar que baixasse a temperatura do forno. Assim fazemos ao contrário, fazemos primeiro o suspiro e enquanto o suspiro depois arrefece à semelhança das outras coisas todas, nós preparamos o bolo. Bom, então, vamos colocar aqui as formas do bolo de lado e já sabemos então que temos que aquecer o nosso forno neste momento, a partir da altura em que vamos começar a preparar o suspiro. E para isso eu tenho aqui as 2 claras, que falámos há pouco, e vou então batê-las em castelo e depois adicionar 50 gramas do açúcar que tínhamos, assim em chuva, e batê-las até estarem em picos bem firmes. Portanto, o nosso forno está ligado nos 100 graus e vamos então começar a preparar o suspiro. Só para vos dizer que quando as claras começam a ficar assim com esta espuma, já podemos então deitar o açúcar em chuva aqui para dentro. Eu não vos disse há pouco, mas se preferirem, ou se quiserem se sentirem mais confiantes e se estiverem em casa, podem juntar aqui às claras uma colherinha de cremor tártaro, porque isso ajuda a dar mais estabilidade e a que as coisas corram eventualmente melhor com o suspiro. Mas pronto, eu vou confiar na sorte, não vou pôr, vou simplesmente fazer isto assim. E cá está. O nosso suspiro está pronto para pôr no forno. A ideia é batermos então, depois de colocar o açúcar em velocidade assim bastante alta, até conseguirmos estes picos firmes. Estão a ver? Eu vou tirar aqui para vocês verem. Quando eu abano aqui a pazinha da minha batedeira, isto não mexe, tá? Portanto, isto está no ponto para pôr no forno. É isto. Se vocês quiserem, também podem aromatizar o vosso suspiro com um bocadinho de baunilha. Eu não vou pôr nada, vou deixar assim simples. E agora, o que é que eu vou fazer? Isto não é absolutamente fundamental, podem simplesmente fazer com uma espátula e espalhar na vossa folha de papel vegetal, mas eu gosto de fazer isto com um saco pasteleiro porque acho mais prático. Então eu ponho o meu suspiro aqui dentro. O meu suspiro, o meu merengue. Isto não é um suspiro ainda, não é? Isto é o chamado merengue francês, ou método francês, que é aquele que se faz assim em cru, porque os outros métodos, o suíço e o italiano, que são aqueles mais usados para fazer suspiros e outras coisas que levem claras, esses vão ao lume. Não é o caso deste. Este é o merengue francês, que é o mais simples de todos. Então, eu vou baixá-lo aqui. Vou fazer um cortezito aqui na ponta. O meu merengue. E agora, lembram-se da nossa folhinha de papel vegetal, daquele círculo que fizemos com os 16 cm de ângulo? Então, vão virar a parte que tem o lápis para baixo, para verem assim a transparência. Eu por acaso até tenho aqui esta coisa, este tapete tem estas marcações e vai-me ajudar aqui a fazer isto. E agora só tenho que fazer assim o preenchimento do círculo aqui à volta.
Se quiserem fazer uma camada um pouco mais alta, façam, sabendo que depois também vai demorar um bocadinho mais a cozer no forno, tá? Pronto, isto não é preciso grande perfeição, porque depois vai ficar no meio do bolo, não se vai ver, mas pronto, se quiserem depois ajeitem assim um bocadito. E agora vamos levar o merengue ao forno. E o que é que tem que acontecer? Ele tem que secar. Portanto, o forno está nos 100 graus e vocês vão deixar o vosso merengue lá dentro. Eu ponho assim diretamente na grelha do forno a minha folhinha de papel vegetal e vou deixá-lo secar. Normalmente isto demora à volta de 1 hora, mais coisa menos coisa, tá? Portanto, enquanto o merengue vai ficar a secar no forno, nós vamos tratar da outra parte que ainda temos que fazer, que são as nozes caramelizadas. Eu vou então pôr no forno. Ora, temos aqui o suspiro dentro do forno. Como vocês podem ver, ele ainda está com um ar bastante brilhante. Ele só vai estar pronto quando estiver bem mais baço. E, para além disso, devemos tocar-lhe com os nós dos dedos e ouvir um som oco. Significa que ele já vai estar então estaladiço. Não se preocupem em ficar com um suspiro muito branquinho, porque isto vai ficar no meio do bolo e não tem importância nenhuma, porque se fosse para fazer suspiros completamente branquinhos, eu ter-vos-ia dito para fazerem isto a uma temperatura muito mais baixa e também durante muito mais tempo, tá? Ainda assim, eu acho que ele, como está um bocadinho alto, ele vai demorar mais de 1 hora no forno, seguramente. Por isso é que é bom irmos fazendo as outras coisas todas enquanto temos o suspiro aqui dentro. Se vocês quiserem poupar-vos este trabalho, mais uma vez, podem simplesmente usar suspiros de compra, até daqueles pequeninos, e partem-nos aos bocados e conseguem assim obter também uma camada crocante no meio do bolo, não precisam de estar a ter o trabalho de fazer o suspiro, tá? Ora bem, eu já tirei o suspiro do forno, ele está aqui em cima desta grade, não tanto para arrefecer, porque o forno não estava muito quente, mas para que o ar circule por baixo dele, porque mesmo assim, se eu o tivesse posto em cima de uma superfície qualquer, ia criar aquela umidade, aquela condensação por baixo e ele ia ficar mole antes do tempo. Não é isso que nós queremos que ele fique bem estaladiço. Vocês podem ouvir o tal do som oco que eu vos falei há pouco, quando nós tocamos assim com os nossos dedos. Pronto, e então ele assim está pronto para nós pormos no bolo. Ele não ficou completamente branquinho, como eu vos disse há pouco, isso também não é importante, porque se quiséssemos obter um suspiro branquinho, seria conveniente deixá-lo no forno mais tempo e a uma temperatura mais baixa e depois deixá-lo a arrefecer lá dentro completamente antes de abrirmos o forno. Mas pronto, para o efeito que é, assim está ótimo e é isto mesmo que nós precisamos. Ora então, agora que temos o suspiro no forno, vamos aproveitar para fazer mais duas das coisas que, dentre aquelas que faltam. Eu sei, isto tem muitos passos, mas vocês, por favor, não se deixem desencorajar, porque vocês vão amar, eu tenho a certeza, o resultado final deste bolo. Para além disso, há aqui uma série de coisas que podem poupar em termos de trabalho, porque agora vamos fazer nozes caramelizadas, que é uma coisa que até já há de compra, portanto vocês podem usar isso se não quiserem estar a ter este trabalho, e também a seguir vamos fazer a compota de ameixa, que também é uma coisa que se vende, para além de que também é fácil de encontrar doce de ovos assim nos supermercados. Por isso, há aqui uma série de etapas que vocês podem saltar se não quiserem estar a ter este trabalho. Eu gosto de fazer as coisas em casa, portanto, hoje vou limitar-me a não fazer os fios de ovos. E também é para vocês verem como é que se fazem as coisas, caso prefiram fazer desta forma. Mas, como eu disse, não deixem de fazer o bolo, porque mesmo que não tenham assim tanto tempo, optem pelas soluções de compra, porque o resultado final vai ficar também muito bom. Agora, voltando aqui às nozes, eu tenho então as ditas aqui numa panela antiaderente e coloquei também 50 gramas de açúcar. O que é que nós vamos fazer? Vamos estar sempre a mexer com o lume assim forte até que o açúcar comece a caramelizar. Quando começar a caramelizar, vamos deitar então a manteiga sem sal, relembro, e vamos misturar tudo.
Depois, vamos tirar no imediato para cima de uma folha de papel vegetal, que vocês já têm que ter aqui preparada, porque isto é sair do lume e vir para cima da folha de papel vegetal, e vamos depois, com a ajuda de 2 garfos, separar as nozes, ok? Porque elas depois vão ficar assim rijinhas. Vou então ligar aqui o fogão para vocês verem como é que isto se faz. Isto é o chamado método do caramelo seco, ou seja, nós não estamos a adicionar aqui nenhuma água ao açúcar. Ele por si só vai começar a derreter e a fazer então o caramelo. Vocês não se preocupem porque, entretanto, o açúcar vai ficar com este aspecto esquisito. Parece que está todo assim aos grumos, mas isto é normal e depois ele já começa a liquefazer, tá? Não se preocupem, é mesmo assim. Vocês podem fazer este crocante de nozes para uma série de coisas. Vocês podem depois guardar num frasco hermético. Isto aguenta-se bem durante uma semana, à vontade. Podem pôr, por exemplo, por cima de gelados, que é muito bom. Assim, para fazer aquele topping. Nesta fase precisam mesmo de ficar atentos porque isto agora é um processo rápido, ok? Isto vai começar a ficar mais líquido. O açúcar está bastante envolvido nas nozes, portanto tenham cuidado. Assim que perceberem que há aqui umas partes a ficarem assim já mais douradas, é a altura de porem a manteiga. E nessa altura tenham muito cuidado, tá? Porque isto é coisa para queimar bastante. Podem arranjar aqui uma queimadura séria se não estiverem a fazer isto com cuidado. Estão a ver? Já está ali com aquele tom de caramelo. Agora vamos pôr aqui a manteiga. Envolvemos assim rapidamente. Deixamos absorver assim um bocadinho. Vão ver, está com esta bonita cor dourada. E agora, salpicou aqui um bocadinho. E agora vamos então tirar e colocar em cima do papel vegetal. Desligar aqui o fogão. E isto tem que ser um processo assim no imediato. Separem logo as nozes umas das outras, assim, e aqui de cima deste caramelo todo que ficou aqui. Isto é outra das coisas que vai dar aquele crocante ao bolo e para além disso também vamos usar para decorar. Agora, perguntam vocês, o que é que vamos fazer com as nozes? Vamos deixar que elas fiquem frias, está bem? E depois de estarem frias, vamos
passá-las por um robô de cozinha para elas ficarem assim picadas, mas vamos picar grosseiramente, tá bem? Não queremos as nozes em pó, como se fosse uma farinha de noz, não, queremos sentir os bocadinhos, o crocante. Isto agora vai secar, vai arrefecer e enquanto as nozes arrefecem, vamos preparar a compota de ameixa. Agora vamos então à nossa espécie de compota de ameixa. Para fazer a dita compota, eu coloquei aqui dentro do tacho as ameixas, mais 100 gramas do açúcar e o último decilitro de água que nós tínhamos ali reservado. Vou ligar o fogão, vou deixar a calda ferver. Eu estive aqui a mexer, como fiz com as outras caldas, só para dissolver um pouco o açúcar. Portanto, quando a calda ferver, vou baixar um pouco o lume e deixar cozinhar até as ameixas estarem mais macias e a calda estar um pouco mais espessa. Depois, a vou tirar do lume e vou passar tudo pela varinha mágica. Depois vamos pôr numa taça e é só reservar como fizemos com o creme de ovos. Pronto, veem? É isto que nós queremos. A calda reduziu bastante, espessou, está assim com este lindo tom dourado e agora aquilo que vamos fazer é passar com a varinha mágica e agora é uma opção vossa passar mais ou menos. Se vocês gostarem de sentir os bocadinhos da fruta, como eu, vão passar, mas não vão deixar isto completamente desfeito. Se preferirem não sentir esses pedacinhos, já sabem, é passarem com a varinha durante mais tempo. Depois, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o doce de ovos, que é colocar a película aderente assim em contacto e depois esperar que arrefeça enquanto fazemos o resto. E eis que finalmente é chegada a hora de prepararmos a massa do bolo. Já sabem, assim que tirarem o suspiro do forno, aumentam a temperatura para os 180 graus e enquanto o forno aquece, vamos preparando a massa. Para isso, eu tenho aqui já dentro da minha batedeira os 6 ovos que restaram e eu vou batê-los até eles ficarem muito mais fofos e começarem a aumentar de volume. Nessa altura, vou juntar os 150 gramas de açúcar que nos restaram, assim aos poucos, colherada a colherada, assim em chuva, e vou aumentar a velocidade da batedeira e deixar bater durante uns bons minutos até que vocês vejam que a mistura duplicou de volume, esteja muito mais fofa e muito mais esbranquiçada. Vamos lá então ligar a batedeira e fazer. Veem que fofinha está a nossa massa? Então, agora aquilo que vamos fazer é peneirar a farinha aqui para dentro. E vamos fazer isto em 2 ou 3 adições. Queremos a farinha peneirada para não ficar com aqueles grumos, porque isto é uma massa leve. E aqui com a ajuda de um fouet vamos fazendo então os movimentos circulares de baixo para cima, tendo o cuidado de garantir que ficamos com a farinha toda envolvida nesta mistura de açúcar e ovos. Como disse, vamos fazer isto por 3 vezes. Convém irmos tirando aqui a massa de dentro do fouet, porque vocês reparam que ao fazer isso, há sempre alguma farinha que sai. Vão ver? Tem que garantir que a farinha fica mesmo bem misturada, porque é muito fácil nós não vermos assim os pedaços de farinha que ficam ali no meio da massa. Vamos ir mesmo até lá ao fundo. Depois de fazer isto, vamos dividir a massa mais ou menos a meio. Se quiserem ser muito preciosistas, podem pesar, mas eu acho que não vale a pena. Vamos agarrar aqui numa taça. Até podemos pôr isto em duas taças iguais, se quiserem. Assim também vão poder ver se ficou aqui alguma farinha por misturar. E ficou
ficou mesmo, estão a ver? Mas agora aproveitamos para misturar o resto. Já vamos misturar isto melhor. Vamos deixar esta com um pouco mais de massa, porque agora também vamos acrescentar o chocolate à outra e vai aumentar aqui o volume. Pronto, assim. Agora nesta que tem aqui um bocadinho menos, vamos então adicionar o chocolate e vamos fazer... O chocolate neste caso é cacau, mas vocês podem fazer com chocolate, como eu disse. E vamos fazer a mesma coisa, vamos peneirar, até porque o cacau tem muita tendência para fazer estes grumos. Já estou a fazer a geneira, que já estou a pôr cacau ali na outra massa e não quero fazer nada disso. Pronto, vamos descartar aqui estes. Eu vou só aqui lavar as minhas mãos um instante. E agora vamos então aqui na massa branca garantir que não temos realmente farinha por envolver. E depois vamos misturar o chocolate na outra massa. Estas taças são pequenas, eu até devia estar a usar um fouet mais pequeno. Este não dá tanto jeito, mas pronto, agora já comecei. Vamos assim obter uma massa mais escura. Vou aqui com a ajuda da espátula tirar este resto. Realmente este fouet é um bocado grande para aqui. Eu vou aqui misturar o resto, assim com a espátula, que é mais fácil. Agora só temos que pôr esta massa em cada uma das formas que preparamos previamente. Eu vou buscá-las aqui. E levar ao forno. Isto não demora muito tempo a cozer, se calhar aí uns 20 minutos no forno e depois vão lá fazer o vosso teste do palito. Isto depois depende de forno para forno, está bem? Mas pronto, vejam primeiro ao fim de 20 minutos e depois vão vendo 10 em 10 mais ou menos até estar cozido. Só aqui arranjar outra espátula, porque eu devia ter posto a outra massa primeiro. Então, eu já fiz o teste do palito, já vi que os meus bolos estão cozidos e eu deixei-os aqui em cima da grade e agora vou tirá-los da forma. Como eu disse, isto não é untado, portanto é só passar aqui com uma faquita à volta e, em teoria, o nosso bolo vai sair daqui de dentro, tá? Até porque eu pus o papel vegetal por baixo e isso facilita bastante o processo. Se não tiverem feito isso, convém deixarem o bolo arrefecer completamente na forma. Sendo um pão de ló, o que é que vocês fazem? Colocam 2 copos e viram a forma ao contrário em cima desses copos. E então o ar vai circulando por baixo e isso vai ajudar a libertar também aqui o bolo das laterais, tá? Depois é só com uma pancada seca tirá-lo de dentro da forma. Mas, como eu pus o meu papel vegetal, eu vou tirar antes daqui de dentro. Estão a ver? Sai perfeitamente e não está untado. Agora é só tirar aqui o papel, que está aqui colado ao bolo. E agora vamos fazer a mesma coisa com a outra massa. Passar aqui a faca à volta. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que eu, para já, não medi bem
as massas, tanto que vocês podem ver que este está muito mais alto do que este. E este também ficou um pouco mais maçudo, porquê? Porque quando eu envolvi com o fouet, como eu vos disse, eu estava a usar um fouet muito grande para aquele espaço que eu tinha, portanto acabei por fazer com que a massa perdesse muito do ar e ele ficou assim mais denso, está bem? Mas o bolo está fofinho à mesma. E agora com a calda e com os restantes ingredientes vai ficar ótimo, mas é só para vos dizer que tenham cuidado, porque senão ele vai acabar por ficar um pouco mais maçudo, que foi o que aconteceu aqui. Então, agora vamos dividir o bolo ao meio. Eu vou usar aqui este nivelador, mas podem perfeitamente fazer isto com uma faca. Isto não é daqueles bolos assim todos de cake design que têm que ficar completamente perfeitos, está bem? Portanto, não se preocupem muito com isso. Eu vou abrir o bolo ao meio e vou depois então deixá-lo arrefecer aqui em cima da grade, assim partido, está bem? Eu vou fazer o mesmo com este, pese embora esta camada vai ficar muito mais baixinha. Nem sei se consigo usar um nivelador sequer. Não, vou usar uma faca porque não vou arriscar. Claro que o bolo faz um efeito visual mais bonito se esta camada de chocolate ficar mais alta, mas pronto, eu misturei com um bocado mais de força, então isto perdeu assim um bocadinho aquela leveza. Seja como for, tenho a certeza que vai ficar ótimo. Eu vou pôr isto para o lado. E deixar então aqui o meu bolo a arrefecer. Enquanto o bolo arrefece, vamos tratar então da última coisa que temos que preparar antes de montar o bolo inteiro, que é bater as natas em chantilly. Agora, enquanto o bolo arrefece assim já cortado às fatias, resta-nos apenas bater as natas. Isso é muito simples de fazer, é colocar dentro da batedeira, da taça da batedeira, e bater em velocidade média-alta. Se usarem estas natas vegetais de que estou a falar, é só isto que têm que fazer. Se tiverem a oportunidade, porque podem não ter espaço para isso, né? Mas se puderem, se conseguirem colocar a taça da vossa batedeira no congelador aí uns 10, 15 minutinhos antes de bater as natas, é o ideal, porque quanto mais fria tiver, mais fácil será depois de as bater. Se bem que estas natas vegetais batem com muita facilidade. As natas têm que estar frias, obviamente, portanto têm que as ter no frigorífico pelo menos 24 horas antes de as bater, está bem? Pronto, é só isto. Eu vou fechar aqui a batedeira e bater então, como vos disse, em velocidade média-alta. Já está, as natas estão batidas, estão a ver, elas ficam com este aspecto assim bem firme. E agora aquilo que vamos fazer é reservá-las no frigorífico enquanto montamos as camadas de bolo. Agora, depois deste trabalho todo, vamos à parte divertida da coisa, que é começar a montar estas camadas todas de bolo. Eu sei que demora um bocadinho para chegar aqui e vai demorar ainda um bocadinho mais até podermos comer o dito bolo, mas, como eu já disse várias vezes ao longo deste vídeo, vale super a pena. A primeira coisa que vamos fazer é agarrar aqui num pedaço de massa branca e umedecer com a calda. Aquela calda que nós fizemos logo ao princípio, lembram-se? Já fizemos tanta coisa que vocês, se calhar, até já se tinham esquecido da calda. Vamos umedecer e vamos colocar aqui num prato que vocês escolham para servir o vosso bolo. Assim, aqui ao centro. E agora vamos umedecer também a parte de cima. Pronto. Agora vamos colocar uma primeira camada de creme e vai ser o creme de ovo. Tiramos aqui o plástico
Misturamos aqui um pouco o creme e vamos deitá-lo em cima aqui do bolo. E esta é a nossa primeira camada de recheio. Com a ajuda de uma espátula, espalhem, sem deixar chegar completamente ali à borda, porque depois com a pressão das outras camadas por cima, o creme ainda vai chegar aqui um bocadinho mais aos cantinhos, salvo seja, que isto é redondo, não é? Mas aqui às pontas. Pronto, assim. E agora, por cima disto, vamos colocar o quê? Vamos colocar um pouco deste crocante de nozes. Só assim a pessoa já fica com vontade de comer, não é? Eu pelo menos fico. Estou a tentar procurar assim aqueles bocados com as nozes um pouco maiores que ficaram aqui, porque como o resto vai ser para pôr depois à volta, não é preciso ter bocados tão grandes. Portanto, convém que estes bocados maiores fiquem aqui no meio do bolo. Pronto. Agora vamos colocar por cima uma das camadas de chocolate. E para isso vamos umedecer novamente. Deixar aqui absorver um pouco. E agora vamos pôr aqui por cima. E vamos calcar assim um pouco. Como eu disse, isto vai fazer com que depois o creme de baixo também chegue aqui mais aos cantinhos, salvo seja. E vamos mais uma vez umedecer aqui com calda. Agora, vou buscar aqui ao frigorífico o chantilly, porque vamos usar só um pouquinho, só buscar aqui uma espátula, vamos usar aqui só um pouquinho, assim, só mesmo para barrar um pouco, porque vamos colar aqui o nosso disco de merengue. O nosso disco estaladiço de merengue. Assim. E agora vamos fazer a mesma coisa, mas com mais uma camada de massa branca. Vamos umedecer. Colocar só aqui um bocadinho do chantilly. Não se preocupem, depois estes bocados aqui nas laterais vão ficar tapados com o chantilly. E vamos colocar por cima do disco de merengue. Vamos voltar a umedecer. E agora vamos pôr o nosso doce de ameixa. Eu vou só ali lavar a espátula e voltar a pôr aqui as natas no frigorífico. E
E agora vamos deitar então aqui por cima a compota de ameixas. Esta está um bocadinho mais espessa. Vamos dar aqui com a outra espátula. Assim. E vamos tentar espalhar assim aqui ao longo da nossa camada de bolo. Vão ver? Ela ficou assim com pedacinhos, como eu vos disse há pouco. Eu gosto de sentir os pedacinhos da ameixa, mas se gostarem podem fazer tudo tapado. Tudo tapado não, que disparado, tudo passado. Já nem sei o que digo. Bem, mas vocês percebem. Agora vamos tapar com a última camada de bolo. O procedimento é o mesmo, vamos umedecer de ambos os lados e tapar. Vamos tapar com esta parte que era a que estava em contacto direto com a rodela de papel vegetal, porque depois é mais fácil de barrar do que nesta, que acabam por sair sempre mais migalhas. Vamos deixar esta para baixo. Assim. Vamos colocar aqui. E vamos umedecer com o resto da calda. Pronto. Agora, isto está aqui uma grande confusão, mas nós vamos limpar as coisas, deixar tudo aqui mais bonitinho, tá? Que é para cobrirmos então o nosso bolo e podermos enfeitá-lo. Então, agora vamos pôr as natas no nosso bolo, o chantilly, vamos barrá-lo toda à volta. E eu gosto de fazer este processo com um saco pasteleiro. Claro que se vocês não tiverem sacos de pasteleiro, não vos apetecer, essas coisas todas, podem simplesmente fazer com uma espátula toda à volta, mas eu acho que isto facilita muito o processo e até já vos vou explicar porquê. Tem essencialmente a ver com aquela altura entre camadas. É muito mais fácil que usarmos um saco pasteleiro depois para preencher esses buracos, por assim dizer. Eu vou colocar aqui. Vou cortar aqui a ponta do meu saco pasteleiro. Descartar isto. E vou colocar aqui o bolo. O bolo está numa base giratória. Claro que se vocês não tiverem uma base giratória não vão deixar de fazer o bolo por causa disso. Eu só acho que isto me facilita um bocado a vida, porque assim não tem que ser eu a andar à volta do bolo e é o bolo que anda à volta e eu fico no mesmo sítio. Ou seja, estão a ver aqui estes buracos que ficaram aqui por causa da altura do disco de merengue. Então, se eu tiver um saco pasteleiro, acaba por ser muito mais fácil para eu conseguir encher primeiro estes buracos aqui dentro. Vão ver? Encho estes espaços com o chantilly. E aqui nesta última camada a mesma coisa. E agora? Só tenho que pôr bastante chantilly à volta do bolo para cobrir tudo. Não se preocupem, depois nós vamos alisar para ficar mais bonitinho. Vou pôr aqui um pouco mais, que é para pôr na parte de cima.
preocupem que isto ao princípio parece que fica esquisito, mas depois corre tudo bem. Vamos tapar aqui estes buracos. Agora, com uma espátula, vamos alisar aqui a parte de cima. Vão ver porque é que eu digo que a base giratória facilita muito este processo. Não se preocupem que isto também não precisa de ficar completamente direitinho, porque nós ainda vamos enfeitar o bolo. E agora, na lateral a mesma coisa. Passem com a vossa espátula. Assim, só para endireitar. Ao passar com a espátula, vocês vão perceber que vão ficando aqui alguns buracos e, portanto, vocês vêm com o vosso saco pasteleiro e colocam mais chantilly nestes bocados que ficaram. E depois vamos voltar a passar com a espátula. Então aqui uns bocados por encher. Pronto. Se tiverem uma espátula destas, tanto melhor, que vai-vos dar imenso jeito. Isto até é uma daquelas de fazer pão, sabem? Assim, com a espátula sempre em contacto com o bolo. E pronto. Agora vamos endireitar aqui esta parte de cima, trazer estas partes para dentro. Mas, como digo, não se preocupem muito porque nós ainda vamos enfeitar aqui o bolo. Agora, com um guardanapinho, vocês passam aqui só à volta para tirar este excesso de chantilly que ficou aqui nestas bordinhas, está bem? Em baixo, colado ao prato. Assim, com jeitinho. Agora, lembram-se do crocante de nozes que nos sobrou? Nós vamos pôr aqui à volta do bolo. E como é que vamos fazer isso? Vamos fazer assim, mesmo com a nossa mão, com cuidado. Vão ver? Vamos colando assim ao bolo, a toda a volta. Não se preocupem, depois nós já vamos ajeitar isto para ficar mais bonito. Pronto, isto agora pode parecer assim meio estranho, mas agora com a ajuda da vossa espátula, vocês vão aqui a toda a volta colar, como deve de ser, o crocante ao bolo. Tiramos aqui este excesso para pôr assim nestas partes que eventualmente não têm e vão assim ajeitando a toda a volta. E pronto, agora é só virem novamente com o vosso guardanapito e tirarem aqui estas migalhas que ficaram aqui à volta do bolo, aqui do prato. Pronto, esta parte já está, agora vamos tratar da parte de cima. E agora vamos tratar de enfeitar a parte de cima. Agora sim, eu tenho um saco pasteleiro e coloquei-lhe um bico em forma de estrela, mas daqueles... Isto não é muito importante, desde que seja assim em forma de estrela e que faça uns efeitos pequeninos. E agora vamos fazer aqui uma cercadura a toda a volta.
E eu só vou pôr fios de ovos por cima, mas o bolo Marta Rocha vê-se muitas vezes com uns losangos com os cremes que tem dentro do bolo, para se perceber até de que é. Portanto, vocês podiam guardar um pouco dos cremes para colocar aqui por cima do bolo. Eu não vou pôr, vou só pôr os fios de ovos. Mas é uma maneira de se perceber o que é que lá está dentro. E agora vou fazer aqui uns enfeites. Assim, a meio. Se vos sobrar chantilly, usem para fazer outra coisa qualquer, como com os morangos, por exemplo. Ou outra fruta qualquer, porque nem sempre estamos na altura dos morangos, não é? Pronto, eu vou pôr assim e agora vou colocar aqui os fios de ovos no meio. Vou só buscar aqui um garfinho para me ajudar aqui neste processo. Assim ajeitadinho, que é para não perder o efeito das estrelinhas de chantilly. Pronto, e agora com os fios de ovos que nos sobraram, nós vamos também fazer um enfeitezinho aqui à volta. Eu vou fazer isto com a mão, porque é muito mais fácil e muitos de vocês já devem ter percebido que eu gosto mesmo de fazer coisas com as mãos, portanto... Digam lá que este bolo não tem um aspecto apetitoso. Tem, pois tem, eu sei que tem.
E voilà! Eis a minha versão do bolo Marta Rocha. E já sabem, não há proveito sem esforço, mas eu garanto-vos que o esforço vale bem a pena. Este é capaz de ter sido, de facto, o vídeo mais longo que tivemos aqui no canal, mas este é um bolo que realmente tem aqui muitas fases, apesar embora, como vos disse também ao longo do vídeo, vocês possam saltar algumas destas preparações utilizando as versões de compra. Eu gosto sempre de fazer tudo e mais alguma coisa, inclusive os fios de ovos, pese embora hoje não os tenha feito, portanto eu também quis partilhar convosco a forma como essas coisas se faziam para o caso de vocês quererem efetivamente fazê-las em casa. Eu espero sinceramente que vocês provem este bolo. Eu gosto assim de doces com uma história diferente, eu acho que este acaba por ter uma história muito característica e se calhar foi por isso que me chamou tanta atenção, mas o que é facto é que o bolo é verdadeiramente bom. Conservem-no no frigorífico até à altura de servir, mas não o consumam assim logo diretamente saído do frigorífico. Deixem-no estar à temperatura ambiente aí uns 10, 15 minutinhos antes, porque assim ele vai ficar com uma textura muito melhor para vocês o poderem saborear. Espero sinceramente que gostem, experimentem esta receita, vou adorar saber como é que isto vos correu, deixem depois aí os vossos comentários e eu espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!